Tá indo, foi. Prof, vou iniciar aqui, tá bom? Boa noite, pessoal, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Nossa primeira aula, né, de crescimento e desenvolvimento humano. Comentei aqui, né, quando a gente iniciou a gravação, se tinha algum aluno que já teve aula comigo mediando. Alguns comentaram que sim, foi nesse semestre mesmo, né, fevereiro e março, na disciplina de dança. Que bom, fico muito feliz. Primeiro de estar em turmas que a galera está iniciando, eu acho muito legal essa interação de vocês, eu acho demais. E que vocês sigam com essa interação até o final da graduação de vocês. E para quem não me conhece, primeira turma comigo mediando, meu nome é Ana Carolina, sou professora mediadora, sou professora de educação física, como alguns comentaram aqui que estão no terceiro, no quinto semestre, já são professores, já são meus colegas de profissão. Estão no caminho só para conseguir o diploma, mas já fazem parte da profissão, tá bom? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês nesse primeiro momento. Contem com a gente nesse percurso de graduação de vocês, tá? E de início eu passo para vocês em relação ao código de presença, tá? O código de entrada, Fernanda, boa noite, Fernanda. O código de entrada é 311, tá bom? Eu gerei esse código, era 6h55, então ele vai ter um tempinho aí, 30 minutinhos para expirar, mas muitas vezes ele está expirando um pouquinho antes, tá, pessoal? Então quem acessou agora a aula nesse momento, já vai lá no LeoApp, já lança o código para não correr o risco de acabar expirando se não conseguir lançar, tá bom? Boa noite, Darcio. A gente teve junto com uma disciplina também, né, Darcio? Você comenta aqui qual foi a disciplina. Coisa boa. E o código de saída, pessoal, eu libero 5, 10 minutinhos antes da gente encerrar nossa aula, tá bom? É sempre importante eu passar para vocês o seguinte: se por algum motivo vocês não conseguirem lançar o código, né? Pode ser por alguma questão de instabilidade no aplicativo ou alguma atualização pendente. A primeira coisa que eu vou passar para vocês é o seguinte: tentou lançar o código, não deu certo, desinstala, instala o aplicativo de novo, tá? Pode ser alguma atualização pendente, acontece às vezes até no meu aplicativo, quando eu vou gerar o código da turma. Se eu não consigo gerar é porque eu sei que tem alguma atualização ali pendente, eu já desinstalo ele e instalo novamente, tá bom? Mesmo assim, não conseguiu lançar o código, pode ser alguma instabilidade. Fica tranquilo, ninguém vai ser prejudicado em relação à nota ou em relação à presença nesse primeiro momento, tá? Muito em breve isso vai ser 100% obrigatório, por isso é bom já ter essa rotina e também porque no código de saída tem a enquete da aula ao vivo, que é muito importante a sua participação, o seu feedback. Assim que você lança o código de saída e registra ali a saída, espera um minutinho que vai aparecer na sua tela do seu dispositivo a enquete da aula ao vivo, que é muito rápido de participar e muito fácil de participar também, tá bom? Então deixa lá seu feedback, seja ele positivo ou construtivo, tá bom, pessoal? Alguns pontos importantes em relação ao acesso às aulas. Hoje, até o momento, não tive nenhum aluno aqui acessando a aula com e-mail externo. Isso é ótimo, tá? Mas a gente sabe que vocês estão aí no início da graduação de vocês, né? Então, se surgir alguma dúvida em relação a isso, se vocês acabarem acessando com o e-mail externo, pessoal, primeira coisa que vocês vão observar, vocês vão ficar numa sala de espera, que é um lobby. Tá? Muitos casos a gente consegue admitir o aluno na aula, mas tem acontecido com muita frequência, tá? Do aluno ficar ali preso nesse lobby, a gente tentar admitir ele na aula e não conseguir de jeito nenhum. Então, por isso que é importante que vocês sempre acessem com login e senha acadêmico. Tá com alguma dificuldade em relação a isso? Vai lá no Fale com o Mediador no seu LeoApp, manda lá a sua dúvida que eu consigo auxiliar vocês em relação a essa situação e também o Polo consegue auxiliar, tá? Porque além dessa questão do lobby, a imagem pode não ficar perfeita para vocês se vocês estiverem com e-mail externo, o chat fica travado para todo mundo, a chamada não fica perfeita. Então tem essas situações se você acessar com login e senha externo, tá bom? Tá com alguma dificuldade em relação a isso? Fale com o mediador ou o Polo, tá bom? Que a gente consegue auxiliar vocês a acessar com login e senha acadêmico, tá bom? Agora, um combinado com vocês. Vocês podem reparar que a gente está aqui com o fundo, né, do NPS. Muito importante que vocês participem da nossa pesquisa de satisfação. Vocês acessaram agora há pouco o aplicativo para lançar o código de entrada. E eu simulei o acesso de alguns alunos hoje e pude reparar que muitos não realizaram ainda a pesquisa de satisfação. Porque quando você acessa o aplicativo, aparece esse banner aqui, ó. E aí, às vezes, na correria ali, você clica em fechar e nem lê o banner direito. Então, espera um pouquinho, clica aqui em participar. É bem rápido, não leva nem um minuto, pessoal. É uma perguntinha atribuída a uma nota de 0 a 10, que aí aparece esse termômetro aqui para vocês clicarem na nota para avaliar essa pergunta também. E também tem embaixo assim uma caixinha de respostas que você pode deixar seu feedback, seja ele positivo
ou construtivo. É muito importante para a instituição ouvir vocês, então deixa lá seu feedback, clica na nota que vocês vão colocar em relação à pergunta, tá bom? Mas não deixe de participar porque tem um prazo também. Iniciou dia 22/4 a pesquisa de satisfação e vai até o dia 22/5, tá, pessoal? Então já tá logo ali, parece que tá longe, mas passa rapidinho. Não deixa de participar não, que é muito importante. Quem já participou, muito obrigada pela sua participação, tá bom? Agora, só em relação às notas e avaliações, pessoal, eu vou reforçar sempre com vocês os prazos importantes em relação às avaliações, tá? Eu tirei um print do que aparece para vocês no aplicativo de vocês para ficar o mais próximo do que vocês conseguem observar ali no aplicativo. Então, nós temos aqui o período da nossa turma, o código da nossa disciplina, o dia, sempre quarta-feira e sempre de 7 a 8h30, tá bom? E aqui em notas e avaliações, temos os prazos importantes. A avaliação 1, pessoal, inicia segunda-feira, dia 11/5, e vai até o dia 25/5. A avaliação 1, são 10 questões objetivas que vocês conseguem responder de maneira online, clicando aqui em responder online. Ela tem peso 1,5, que compõe a média de vocês, tá bom? A avaliação 2, dia 18/5 inicia e dia 1º de junho finaliza. Também tem peso 1,5. Clicou aqui em responder online, já consegue responder a avaliação dentro desse prazo aqui, tá bom? A avaliação 3, pessoal, ela já está aberta, tá? Iniciou dia 4, é o desafio profissional, iniciou dia 4, segunda-feira agora, tá? E vai até o dia 30/5, tá? Queria deixar um combinado aqui com vocês hoje. Quem não acessou, que primeiro eu quero saber quem já acessou essa parte aqui de responder online, quem já leu o desafio, quem já baixou ali o template, tá? O desafio, pessoal, a forma de entrega do desafio, ela segue a mesma. Vocês vão continuar entregando o template todo preenchido, tá? Que você consegue baixar aqui, ó, clicando em responder online, tá bom? Mas a etapa 5 que você vai copiar e colar na parte de respostas no seu Leo app na avaliação 3, tá bom? Perfeito, Larissa, já leu e já tem o template. Ótimo. Então é isso. Quem não acessou ainda, quem não leu o desafio, o que muda, na verdade, é a situação, problema que vocês vão resolver dessa vez. Já responderam aí, a maioria que comentou está no terceiro semestre, né? Já responderam 3 desafios, então. Esse já é o quarto. Então, a forma de entregar, ela segue a mesma. A situação, problema que muda um pouquinho, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, pode entrar em contato com a gente, tá? Não façam nada com dúvida, tá, pessoal? Nenhuma dúvida é boba, tá? Entre em contato com a gente que a gente consegue auxiliar vocês lá no Fale com o Mediador, aqui no Teams, a gente também consegue responder vocês, tá bom? E, muito importante, não deixa nenhuma avaliação para entregar no último dia, tá bom? Principalmente o desafio. O desafio finaliza dia 30/5, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes, em outros desafios, né, em outros prazos do desafio, a gente recebe mensagem de alunos: prof, eu quase não consegui entregar o desafio, deixei para o último dia, o sistema teve alguma instabilidade. Por quê? O último dia de toda avaliação tem muitos acessos no aplicativo. Então, consequentemente, qualquer aplicativo que tem muitos acessos pode ter alguma instabilidade. Então, às vezes, o aluno não consegue nem entregar o desafio deixando para o último dia. Então, o que eu sempre falo, né? Finaliza dia 30, né? Entrega dia 29, pelo menos. Dia 30 não deixa para entregar nada no dia 30 do desafio profissional, porque pode ter alguma instabilidade, fora os imprevistos, né, pessoal, que pode acontecer na nossa casa. A internet, o dispositivo que a gente utiliza para entregar as avaliações pode ter algum problema. Não deixa nada para o último dia, tá bom? Então, hoje, o combinado de hoje, acessa lá o seu desafio profissional, clica aqui em responder online, lê o enunciado e já baixa o template, tá bom? É o mesmo template, só o que muda é a situação problema que vocês vão precisar resolver agora nesse desafio, tá bom? Ele tem peso 3, é um peso importante na nota de vocês, né? A avaliação final objetiva, pessoal, tem peso 4. Você clica aqui em agendar prova. Eu recebi hoje alguns protocolos de alunos comentando que clicaram aqui em agendar prova e aparece assim: nenhum agendamento disponível. Peço para vocês, quem estiver acessando essa parte do Leo app e aparecendo isso, espera até sexta-feira no máximo, tá? Sexta-feira. Clicou aqui em agendar prova. Continua aparecendo nenhum elemento disponível, já entra em contato com o Polo, tá? Porque é o Polo que libera esses dias e horários para vocês agendarem pelo aplicativo. Se não chegou no aplicativo ainda, tem algum problema nessa chegada desses dias, né, no aplicativo, que o Polo consegue auxiliar vocês, tá? Para vocês não perderem o prazo de agendamento, tá bom? Então, quem já tiver agendado, perfeito, já se programa, né, para o dia certinho e deixa tudo alinhado para esse último dia, tá bom?
Então, só esse reforço com vocês. Eu vou sempre reforçar em relação a esses prazos, tá? Mas também acessem lá no seu Leo App e observem, né? Estejam atentos em relação aos prazos importantes, tá bom? Caso você perca o desafio, né? Ou alguma avaliação, até o Ney comentou, né? O que acontece se você não conseguir entregar o desafio? Tem como fazer novamente? O ideal é que vocês sempre entreguem as avaliações dentro do prazo da disciplina, tá bom, pessoal? Aconteceu algum imprevisto, tá? Alguma situação no dispositivo que você realiza o desafio, você realiza as avaliações, alguma situação no dia que você for realizar alguma instabilidade no sistema, tem a segunda oportunidade, tá, pessoal? Só que é o seguinte, a segunda oportunidade, ela não é paga, só que ela tem uma situação. Você precisa ter pelo menos realizado 2 avaliações. Então, por exemplo, realizei a avaliação 1, realizei a avaliação 2. Perdi o prazo do desafio. Nesse caso, eu posso realizar a segunda oportunidade do desafio, tá bom? O que não pode é, eu perdi todos os prazos das avaliações e vou realizar a segunda oportunidade de todas as avaliações. Vocês não vão conseguir, tá, pessoal? Vocês vão acabar perdendo a nota. Então, não deixem para realizar, assim, tudo de uma vez e nem percam esses prazos importantes, tá? O ideal é sempre realizar dentro do prazo da disciplina, tá bom? E o Recuperaí já é um pouquinho diferente. O Recuperaí ele é um antigo exame de férias e é no caso do estudante reprovar, não atingir a nota em alguma disciplina. E aí você consegue realizar o Recuperaí. O Recuperaí ele tem um valor específico, vocês recebem até um edital. Alguns alunos até receberam esse edital em março. Vocês recebem por e-mail ou pelo Leo App. Tá? No final do semestre vocês vão receber de novo esse edital para quem precisar realizar o Recuperaí. E dentro desse edital tem o valor certinho que vocês precisam realizar o pagamento para realizar o Recuperaí, tá bom? Então, só esse alinhamento com vocês. Extensão curricular, pessoal. Um outro combinado importante, né? A galera que está aí no início, né? Terceiro, quinto, quarto semestre. Quero saber quem já realizou alguma atividade de extensão, pessoal. É essencial que vocês comecem a realizar a partir de agora. Por quê? Lá no final tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estágio, TCC, muitas disciplinas acontecendo ao mesmo tempo e ainda vai precisar realizar atividade de extensão. Então comecem desde agora. Clique aqui no seu Leo App, ó, extensão. Boa, Ana, tá fazendo uma extensão agora. Perfeito. Então, clica aqui no seu Leo App na atividade de extensão. E aí você consegue observar as atividades de extensões que estão disponíveis para vocês realizarem, tá? Tem doação de alimentos, vai começar a campanha do agasalho. Isso tudo aparece aqui no seu aplicativo, tá, pessoal? E aí você precisa realizar essas atividades de extensão, deve computar 10 a 15% da sua carga horária curricular do curso. E não é a Unicel que determina isso, é o MEC desde 2023, tá bom, pessoal? Então, ela deve envolver interação com o público externo, sociedade, impacto social, comunitário, territorial. Tem que ter evidências, vocês vão entregar essas evidências, relatórios, fotos, documentos. Tem o portal da extensão que eu vou deixar aqui para vocês acessarem, que é um manual para vocês entenderem como é que funciona a atividade de extensão. E qualquer dúvida, pode chamar a gente que a gente consegue auxiliar vocês. E o Polo também consegue auxiliar vocês em relação à atividade de extensão, tá bom? Às vezes tem alguma atividade de extensão acontecendo no Polo que vocês não estão ainda participando. Então, entre em contato com o Polo também, que eles conseguem auxiliar vocês, tá bom? E, como eu comentei, né, canal Fale com o Mediador no seu ambiente virtual. Fale com o Mediador, novo atendimento. Selecione o motivo do seu contato, descreva sua dúvida com o máximo de detalhes possíveis, tá bom? E um outro caminho é aqui o Teams, tanto no meu privado quanto no chat da disciplina, tá? Só não pode, é proibido ficar com dúvida, tá bom? Não façam nada com dúvida ou inseguro do que você está fazendo. Entre em contato com a gente, tá bom? E um último alinhamento com vocês em relação às aulas gravadas, como acessar as aulas gravadas no seu ambiente virtual. Tem aqui, ó, aulas gravadas no seu Leo App. E aí, o que acontece? Só reforçando com vocês, pessoal, tem um prazo para chegar no aplicativo de vocês de 48 horas, tá? Então, essa aula que está acontecendo hoje não vai chegar amanhã no aplicativo. No máximo, em 48 horas já fica disponível para vocês, porque tem toda uma revisão dessa gravação, tá bom? Mas aqui no Teams é um pouquinho mais rápido. A gente encerra a chamada no máximo em meia hora depois, já fica disponível aqui no chat da disciplina a gravação para vocês acessarem, tá bom? Para a gente começar a nossa aula de hoje, deixo só essa frase do Nelson Mandela: a educação é a mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Prof, é contigo, vamos juntas. Obrigada, prof. Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Sou a professora Marília. Estarei com vocês aí nessa jornada aí desses 4 encontros para a gente conversar sobre crescimento e desenvolvimento humano. Observei aí que
a maior parte dos alunos me parece que é da educação física, não é isso? Já estive aí com alguns, em algumas turmas, inclusive já dei essa disciplina para uma outra turma de educação física. Então, seguimos juntos. Qualquer dúvida, estamos aqui 100% à disposição de vocês, né? A gente tem esse chat aí que é para vocês, então se comuniquem com a gente, perguntem, participem, né, da aula, interajam, tá? Não saiam com dúvidas, né? Como a prof mencionou aí para vocês, esse é o momento, né? Justamente por a gente estar num curso EAD, vocês passam a maior parte do tempo aí na casa de vocês, no trabalho, estudando sozinhos, né? Então, esse é o momento de vocês estarem aqui com a gente, aproveitar esse momento que estamos aqui nessa sala, tá? As duas professoras da disciplina. Então, contem com a gente e aproveitem, então, esse momento, tá certo? Bom, nossa aula, né, vai ser sobre desenvolvimento humano, tá? E eu gosto muito, né, dessa temática, dessa disciplina, porque falar de desenvolvimento humano é a gente explorar, né, exatamente esse processo fascinante que é a nossa vida, o nosso próprio desenvolvimento, né? Que se inicia ali desde o momento da concepção e vai e prossegue ali até a idade adulta, tá? Então, falar sobre isso é extremamente rico, porque a gente não aprende somente para aplicar isso com os nossos alunos, com os nossos clientes, né? Principalmente aqui vocês que são da área da saúde, mas a gente aprende e a gente começa a compreender também sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio crescimento e o nosso próprio desenvolvimento, né? Então, espero que todo mundo esteja bem, né? Tranquilo, pronto aí para encarar mais essa aula. Espero que, mesmo que o dia tenha sido um pouco cansado, né? Ali como o bebê número 1, mas que esse cansaço seja revitalizado agora, né? Quando a gente começar a falar aqui. Então, levanta aí um pouquinho, toma um café, né? Toma uma Coca-Cola, né? Que dizem que é energética, enfim, para a gente, de fato, vir bem entusiasmado aqui para a nossa aula, porque isso faz toda a diferença, né? E falar sobre esse estado emocional é vincular isso a um estado cognitivo. E estado cognitivo tem a ver com o que a gente vai discutir aqui sobre crescimento e desenvolvimento humano, né? Então, esse termômetro aqui é extremamente importante, porque, inclusive, isso facilita o desenvolvimento e a aprendizagem de vocês, tá? Então, cheguem sempre para a aula, tentem, né, chegar o mais tranquilo possível, feliz, animados, com uma boa expectativa sobre a aula, tá certo? Entendendo, inclusive, né, que se faz necessário e que é importante que vocês leiam o conteúdo da aula antes de chegar aqui na sala, tá? Porque facilita não só a aprendizagem de vocês, mas isso, inclusive, gera mais dúvidas e vocês podem aproveitar o momento, então, para tirar essas dúvidas aqui com a gente, tá? Então, vamos lá estudar algo que todos nós vivemos, né? Mas que raramente nós paramos para entender, que é exatamente o nosso desenvolvimento humano, né? Tá certo? Então, iniciando aqui nosso papo já sobre isso, fazendo essa introdução aqui, a gente precisa pensar da seguinte forma. Desde o momento, né, em que começamos a existir, ali ainda no útero, né, das nossas mamães, até ali a fase adulta, tudo em nós muda, né? Nosso corpo muda, nossa forma de pensar muda, nossas emoções mudam, e é até a nossa forma de, inclusive, enxergar o mundo, né? Então, já inicio aqui com uma pergunta, né? Um ponto de partida aqui, uma reflexão
tá? Para vocês, para a gente já começar a se ligar aqui no conteúdo da disciplina. Se vocês pudessem, né, voltar aí para quando vocês tinham 5 aninhos de idade, vocês seriam a mesma pessoa que são hoje? O que vocês acham? O que vocês fariam diferente? O que é que, em que aspecto da vida de vocês buscariam se posicionar diferente ou pensar diferente, né? Porque isso diz sobre o nosso desenvolvimento, tá? Então, conta pra gente aí, né? Lembra aí lá dos teus 5 anos e aí pensa aí, né? Faz aí esse flashback do túnel do tempo. E você seria a mesma pessoa hoje, né? Se você tivesse a oportunidade aí de voltar para os teus 5 anos, tá? Então, E aí? bom, né? Para a gente começar, então, a falar sobre essa temática. Oi, Pro, você queria falar alguma coisa? Não, não, professor, só comentar que o Samuel deixou aqui já o que ele mudaria, né? Ele começaria a estudar desde cedo, mesmo que o básico do básico. Muito Ah, legal. muito bem, Samuel. Muito bem. É isso mesmo, né? Também faria isso. Estudaria bem antes, né? Estudaria Começaria mais, cedo, né, né? prof? É isso mesmo. Viveria mais, né? Aproveitaria mais, né? Como aquela música acho que não sei se é do Legião Urbana, que fala sobre isso. Acho que é, enfim. Eu de cantor sou péssima. Mas eu sei que tem uma música que fala sobre isso, né? Viveria mais, aproveitaria mais, né? Se alguém lembrar aí, vocês colocam aí no chat, tá? Que a prof, a cabeça aqui já perdeu alguns neurônios, viu, prof? Ah, Titãs, olha aí, Titãs confundi comentaram aqui, prof. com Legião Urbana. E são as bandas da minha época, tá, gente? Titãs, Paralamas, E né? são ótimas, né, prof? São Legião muito boas. Urbana, muito, muito legal. Bom, o Samuel também falou que brincou muito, né? A infância é a melhor fase, de fato, é a fase mais linda da nossa vida, né? Zero preocupações, né? A gente, de fato, aproveita muito. O Kailon disse que aprenderia língua portuguesa, literatura, leria mais, muito bom, né? Bom, O Matheus legal. disse que comprava um Bitcoin. Verdade Muito também, né? bacana, Matheus. Show de bola, gente. Bom, então bora lá, né? Bom, então o que é que a gente vai ver aqui nessa disciplina, né, de crescimento e desenvolvimento humano, tá? Aqui tem algumas das nossas metas de aprendizagem. E entre elas, né, entre outras, inclusive, aqui estão as principais, né? A gente vai compreender quais são os domínios que estão relacionados com o processo de desenvolvimento. A gente vai diferenciar os períodos do ciclo da vida, né? Para cada ciclo da vida, nós temos um desenvolvimento ali, uma forma de crescimento, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E temos ali várias temáticas que ocorrem em cada faixa etária desse ciclo de vida, né? A gente vai distinguir aqui os conceitos relacionados a crescimento, desenvolvimento e maturação, que são coisas diferentes, né? Talvez a gente, iniciando aqui a disciplina, a gente pode pensar, poxa, mas será que crescimento e desenvolvimento não é a mesma coisa? Vamos ver, né? Se é, vamos estudar um pouquinho mais sobre isso. E a gente vai também entender aqui quais são os fatores que influenciam exatamente nesse processo aí de desenvolvimento. O que é que está por trás desse processo, dessas etapas, né, que vão ocorrendo aí no nosso desenvolvimento? E, por fim, aqui a gente vai avaliar o crescimento das crianças, né? Quem é mamãe e quem é papai aqui na sala de aula?
Eita, eita. A gente vai conversar aqui sobre umas temáticas bem importantes, né? E que bom para quem está aí com seu filho ainda pequeno, porque, inclusive, você vai poder utilizar o conhecimento aqui da disciplina para aplicar aí com o seu filho, né? Vai poder, inclusive, observar em qual faixa etária, em qual ciclo ele está, porque isso é muito importante para a gente gerar esse acompanhamento na vida dos nossos filhos também, tá? Então, essa aula, então, como vocês estão vendo, não é só uma aula teórica, tá? Ela vai te ajudar não só a entender as pessoas, os comportamentos e até você mesmo, tá certo? Então, bora lá, então, para essa jornada aqui, que vai ser extremamente importante para a gente, tá? Bom, crescimento humano, né? Então, o desenvolvimento e as suas teorias. Então, a gente vai explorar aqui esse processo, né? Como eu falei, é um processo extremamente fascinante e que inicia ali na concepção e vai seguindo e prosseguindo ali até a idade adulta, né? O que é que eu posso dizer aqui já de início? O processo de crescimento humano, ele é uma jornada contínua, né? E é uma jornada que envolve tanto mudanças quanto estabilidades ao longo da vida. Então, algumas fases, algumas etapas, elas vão mudando no decorrer do processo, mas algumas vão se estabilizando, tá? Então, tem coisas que vão se desenvolvendo, que vão crescendo, e outras vão trabalhando para encontrar a maturação, a estabilidade, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Então, o estudo do desenvolvimento humano, ele é um campo científico, né? E ele é relativamente recente, por incrível que pareça, né? Principalmente se a gente pensar com outras áreas científicas, né? Que são muito mais, que já são estudadas há muito mais tempo, tá? Mas aqui, esse campo científico do desenvolvimento humano, ele é um pouco mais recente do que até outras ciências, tá? E o que é desenvolvimento humano, gente? Desenvolvimento humano, a gente pode pensar que é um processo contínuo que envolve mudanças e permanências, então, ali ao longo da vida. Ele não é linear, certo? Ele não acontece de forma tão linear assim como algumas pessoas pensam. Ele não é igual para todos, né? Então a gente vê muito, por exemplo, ali quando você, as mãezinhas, os paizinhos, né? Ah, minha filha tem 2 anos, poxa, a sua também tem 2 anos e ela já faz isso, a minha não faz. Será que a minha filha tem algum problema? Será que ela está com algum atraso? Né? Será que existe? Fica tranquila, né? Por quê? Porque esse desenvolvimento, ele não é igual para todos, tá? Outra coisa que não acontece é que esse desenvolvimento e esse crescimento, ele não acontece no mesmo ritmo. Cada criança tem um ritmo diferente, tá? Então, antes da gente ficar assustada, ficar ansiosa, né, preocupada com aquilo que seu filho ainda não desenvolveu, calma, respira, né? E procura, claro, um profissional para que ele possa, inclusive, tranquilizar ou, de repente, fazer um exame mais adequado, tá? Mas não tira conclusões precipitadas ou não fica comparando o desenvolvimento do seu filho com o desenvolvimento do filho da sua amiga, da sua irmã, tá? Por quê? Porque ele não vai ser igual para todos. Ele não vai acontecer de forma linear, ele não vai acontecer no mesmo ritmo, tá certo? Então, desenvolver não significa apenas melhorar. Às vezes, significa muito mais adaptar, tá certo?
Então, lembrem-se dessa frase. A gente vai tocar aqui em algumas temáticas que vão ser importantes a gente voltar a esse insight aqui, tá certo? Então, desenvolvimento, crescimento tem a ver com mudança, com aprendizagem, com crescimento, com evolução ou com estabilidade, né? Nesse processo de estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento humano tem a ver com traços de personalidade, características individuais, né? Então, por exemplo, uma pessoa tímida pode continuar tímida, mas ela pode aprender a se comunicar melhor, tá? Então, por exemplo, eu estou tão preocupada porque a minha filha é muito tímida, ela é muito retraída, muito voltada ali para dentro, né? Introspectiva. Fica tranquila, tá? Porque apesar de ela estar desenvolvendo ou ela está tendo essa vivência da timidez, pode ser que ela aprenda a se comunicar melhor mesmo diante dessa timidez, tá? Então, ainda não precisa ser uma preocupação, tá? Então, vamos observar melhor esse desenvolvimento, tá certo? E em relação a estudar sobre desenvolvimento enquanto uma ciência, tá? Como eu falei, esse desenvolvimento, crescimento humano, são ainda teorias que são recentes, tá? Mas que antes da gente ter uma ciência mais estruturada a respeito do crescimento humano e do desenvolvimento humano, a gente tinha ali muitas observações ainda informais, tá? Agora, né, com o estudo, com a neurociência, né, com toda a tecnologia, com todo o arcabouço que hoje a ciência tem, hoje nós temos um estudo do crescimento humano e do desenvolvimento humano, uma ciência mais estruturada, tá? Então, hoje a gente consegue visualizar melhor, pensar melhor, né, nesse crescimento e nesse desenvolvimento, a partir de uma estrutura cientificamente comprovada, tá certo? Então, vai seguindo aí. Gente, se tiver pergunta e quiser me interromper, pode interromper, tá? Não tem problema. Mas vamos seguindo aqui. Bom, nós temos, então, a partir dessa temática, nós temos aqui 3 domínios de desenvolvimento humano, tá? Quais são esses 3 domínios do nosso desenvolvimento humano? Nós temos o desenvolvimento físico, nós temos o desenvolvimento cognitivo e nós temos o desenvolvimento psicossocial, tá? Então, aqui, para facilitar o nosso entendimento, certo? A gente separa esses 3 domínios aqui, mas que, lembrem-se, esses 3 domínios, eles estão completamente interconectados, certo? Porém, cada um tem ali uma operação diferente, tem um conteúdo diferente, tem um arcabouço diferente. Então, por exemplo, quando a gente pensa no domínio físico, nós estamos pensando no crescimento do corpo, no crescimento do cérebro, nós estamos pensando na capacidade sensorial daquele indivíduo, nós estamos pensando nas habilidades motoras daquele indivíduo, certo? Ou seja, nós estamos pensando em algo que é mais palpável, que é físico. Ou seja, eu consigo observar, por exemplo, o crescimento do corpo. Isso diz respeito ao domínio físico do nosso crescimento humano, tá? Eu consigo observar, por exemplo, a capacidade sensorial do indivíduo. O que é capacidade sensorial? Primeiro, os nossos 5 sentidos, né? Audição, olfato, tá? E através dessas capacidades,
a gente desenvolve, por exemplo, também os nossos aspectos psicológicos, que são atenção, memória, aprendizagem, né? E todas as outras que posteriormente a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Beleza? Prof, e o domínio cognitivo? O que é que ele abrange? Sobre o que é o nosso domínio aqui cognitivo. O domínio cognitivo, ele abrange as mudanças e a estabilidade nas nossas capacidades mentais, como, por exemplo, a aprendizagem, a memória, a atenção, a linguagem, o pensamento, o raciocínio, a criatividade, certo? Que está totalmente interligada, gente, com o físico, certo? Porque digamos que no crescimento físico, por exemplo, aqui cerebral, se houver qualquer tipo de deficiência em alguma dessas estruturas cerebelares, pode haver um problema, pode ocorrer ali algum atraso, alguma deficiência em algum desses domínios aqui do cognitivo, tá? Porque quando a gente fala de aprendizagem, atenção, memória, linguagem, nós estamos falando de um aspecto cognitivo. Mas esses aspectos cognitivos, eles estão relacionados às estruturas do nosso cérebro. Então, nós temos estruturas que provavelmente vocês vão ver na disciplina aí de anatomia ou neuroanatomia, né? Que em algum momento vocês vão estudar, né? E vocês vão ver que cada estrutura dessa tem a sua funcionalidade a partir aqui desses aspectos cognitivos, tá certo? O domínio psicossocial, ele envolve o quê? As mudanças e, por exemplo, as mudanças no nosso estado de humor, a estabilidade das nossas emoções, a estabilidade da construção, por exemplo, da nossa personalidade, né, que é algo muito importante no processo do desenvolvimento humano, e até mesmo aqui na estabilidade ou na mudança dos nossos relacionamentos sociais, tá? Então, isso também tem a ver com o nosso domínio aqui psicossocial. Então, se a gente pensar aqui, domínio físico é o mais visível, é aquilo que a gente consegue enxergar com maior facilidade, né? Ou seja, eu observo o crescimento do meu filho. Inclusive, eu consigo medir, né? A gente pega lá aquela treinazinha, né? Ou então tem aquela treinazinha no quarto, né? Uma girafinha, alguma coisa assim dentro do quarto da criança, e aí a gente vai acompanhando esse crescimento. Ou quando a gente leva ele para o pediatra, né? O próprio desenvolvimento motor dessa criança, a gente vai observando quando essa criança passa da fase ali ainda bebê, ela começa a sentar, depois ela vai para o engatear, depois ela consegue levantar, posteriormente ela consegue andar. Então, isso é observável. Então, tudo aqui que é observável, a gente pode pensar que é o nosso domínio físico, certo? Tranquilo até aí? O cognitivo refere-se, por exemplo, à forma como nós pensamos e como nós aprendemos, tá? Porque a forma como a gente pensa e a forma como a gente aprende tem a ver com o nosso aparelho cognitivo, tem a ver com a nossa cognição, tá? Como, por exemplo, o nosso aspecto psicológico da aprendizagem, certo? A aprendizagem é algo que não é palpável, a gente não consegue, né, visualizar como físico, né, o nosso cognitivo, mas a gente observa. Então, por exemplo, quando uma criança ou até um adulto tem ali um déficit de aprendizagem, tá? Ele tem normalmente uma dificuldade de aprender, ele tem uma dificuldade, por exemplo, de fazer uma leitura e fazer a conexão com aquele assunto, ou ele tem uma dificuldade de memorizar aquele conteúdo que ele está estudando, tá?
Então, o nosso domínio cognitivo tem a ver com isso, certo? Com a capacidade de memorização, com a nossa capacidade de aprendizagem, tem a ver, inclusive, com as nossas emoções, tá certo? E vamos lá para o nosso domínio psicossocial. Nesse domínio aqui, envolve as emoções, a nossa identidade e as nossas relações. Então, psicossocial tem a ver, inclusive, com a nossa autoestima, tem a ver com a construção da nossa personalidade, certo? Temos várias teorias da personalidade, né? Eu sou acabei nem falando, mas eu sou psicóloga, né? Nós estudamos muito sobre personalidade, tá? E nós temos muitos teóricos, né, que falam sobre as teorias da personalidade. Então, por exemplo, temos um teórico que talvez seja bem conhecido de vocês, que é o Freud. Alguém lembra? Alguém sabe quem é o Freud? Ninguém explica o Freud, né? Tem Freud não se até aí explica, né, prof? umas frases, né? Que são bem clichê dele. Mas, por exemplo, o Freud é um dos maiores teóricos da personalidade. E o Freud diz que a construção da nossa personalidade ela é realizada a partir de algumas etapas, que ele chamou de etapas psicossexuais. E aí, para cada etapa, nós vamos passando ali a partir da nossa faixa etária. E isso vai desenvolvendo a nossa personalidade. E aí ele divide a nossa personalidade em, por exemplo, existem pessoas que têm a personalidade neurótica, tem outras pessoas que têm a personalidade psicótica, né? E por aí vai. A gente não vai entrar aqui nesse mérito, mas só para contextualizar aqui do que é que nós estamos falando da personalidade. Tem outro teórico, que é o Jung, que fala que a nossa personalidade, nós temos duas características principais, dois tipos, duas posturas de personalidade, que é a introspectiva e a extrovertida. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais tímidas, mais introvertidas, mais caladas, né, mais quietinhas ali. Tem outras que são mais expansivas, extrovertidas, é aquela pessoa que já chega falando, conversando, né, dialogando com todo mundo, são características de personalidade. E essa formação dessa personalidade, ela tem a ver com essa construção psicossocial. De onde eu vim, com quem eu me relacionei, como foi o meu processo de desenvolvimento familiar, com quem eu convivi, como foi a minha vida na escola, como foi a minha vida em família, os meus relacionamentos, tudo isso vai fomentando, então, ali, as minhas relações sociais e fazendo a construção, então, dessa minha personalidade. Ficou claro, gente, aqui? Deixa eu ver aqui no chat. E no chat, Pai de nenhuma quatro dúvida por enquanto. meninas. Eita, É, Dácio. o Darcy comentou. Nossa. Por exemplo, eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho duas afilhadinhas ali naquela fase boa, 1 ano e 1 mês. Eita. Muito bem. Olha só, deixa eu ver aqui os comentários. O Vicente disse que a personalidade dele depende da lua. Imagina a Quando a gente, né, lua está prof? cheia, né? É um perigo, viu, Vicente? É isso mesmo. Mas vamos para frente, né? Bom, então, são esses três os nossos domínios, tá? Então, é crucial aqui para a nossa disciplina que a gente entenda, né, esses domínios, tá? E principalmente que a gente entenda que esses domínios, eles não atuam isoladamente. Eles interagem ali constantemente. E mais do que isso, um influencia o outro, tá? Então, por exemplo, como eu falei aqui, um atraso no desenvolvimento da linguagem, domínio cognitivo, pode causar dificuldade nas interações sociais, domínio psicossocial, certo? Uma criança com deficiência auditiva
poderá desenvolver uma linguagem mais lentamente. Então, o desenvolvimento físico também é a base para outras habilidades, por exemplo, como aprender a andar, tá? Que está ligado, então, ali ao nosso domínio físico. Então, isso permite que a gente explore o ambiente, o que acaba impulsionando, então, tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o desenvolvimento social dessa criança. Uma criança, por exemplo, com autismo, tá? Ela poderá apresentar, por exemplo, déficits nas habilidades motoras devido à dificuldade na interação social. Da mesma forma, nosso bem-estar emocional, psicossocial, ele impacta a nossa saúde física e a capacidade de aprender. Por isso que eu falei ali no início, quando a gente estava falando ali do nosso termômetro, né? Que é importante que vocês busquem estar de fato aqui presentes nessa aula, né? Inclusive emocionalmente, comprometidos de fato com esse conteúdo e com essa aula, porque isso vai impactar na tua capacidade de aprender, tá certo? Outro exemplo, uma criança com desenvolvimento precoce da linguagem, provavelmente ela vai apresentar reações positivas nos demais domínios. Provavelmente, esse desenvolvimento precoce vai gerar também uma reação nos demais domínios dessa criança, tá certo? Ou seja, tá tudo conectado, gente. Não tem como a gente pensar e olhar para o desenvolvimento do ser humano de forma isolada, tá? Então, sempre que a gente vai fazer, por exemplo, uma avaliação dessa criança, uma avaliação desse adolescente, a gente precisa olhar para os 3 domínios da vida desse sujeito. Então, por exemplo, você aqui que vai estar se formando em educador físico, tá? Digamos que você é um personal trainer, né? Quando você vai fazer essa avaliação desse aluno, você vai precisar avaliar esses 3 domínios da vida desse sujeito. Por quê? Porque se você avalia somente o físico, você vai estar desconsiderando alguns pontos da vida desse sujeito que pode estar influenciando o desenvolvimento físico dele, certo? E aí você acaba não atuando sobre isso. Então, por isso que é importante a gente sempre olhar e a gente sempre fazer essa conexão dos 3 domínios do sujeito. Não se separa, tá, gente? Então, a gente precisa ter uma mínima compreensão sobre isso, tá? E quando a gente fala sobre mudança e estabilidade dentro do processo de desenvolvimento humano, tá? Nós observamos, como eu falei lá no início, tanto mudanças quanto estabilidade de alguns processos desse desenvolvimento, tá? Então, nós temos aqui mudanças quantitativas, mudanças qualitativas e a estabilidade, tá? Então, as mudanças quantitativas, elas se referem a quê? A alterações que podem ser medidas, por exemplo, como o aumento ou a perda da altura e do peso, certo? Então, a gente consegue ir observando, acompanhando, por exemplo, lá naquele caderninho, né, do desenvolvimento da criança, que eu já não tenho mais filho pequeno, né? Então, eu não sei como é que está hoje, mas antigamente era uma cadernetazinha, ainda Ainda é tem, assim, prof, isso mesmo, né? exatamente. Aonde a gente ia ali atrás, a gente ia carimbando todas as vacinas, e aí tinha uma parte lá que tem a curva do crescimento, que sempre que a gente vai no pediatra, ele vai medindo exatamente, fazendo o acompanhamento dessa mudança quantitativa, e ele vai dizendo ali, dando um parecer se essa criança está estável, se ela está acima, ou se ela está abaixo da, né, daquela estatura adequada para aquela idade dela, certo? Então, isso tem a ver com essas mudanças quantitativas. Então, ela vai mudando ao longo do tempo,
tá? E é algo mensurável, né? Então, a gente consegue mensurar isso com muita facilidade. Já as mudanças qualitativas, elas envolvem, por exemplo, a emergência de novos fenômenos, que alteram, por exemplo, a estrutura ou a organização. Então, por exemplo, a mudança da criança não verbal para a criança que entende palavras e já consegue se comunicar verbalmente. Então, a gente tem uma criança ali durante um período que ela ainda não se comunica de forma estruturada, porque o bebê se comunica desde o momento que ele vem ao mundo, né? Como? Pelo choro, né? Pelo dengo, né? Ele tem várias formas de se comunicar. Por quê? Porque ele ainda não tem um vocabulário estruturado. Então, o que é mudança qualitativa? Como é que a gente observa isso? Essa criança saindo desse processo, tá? Ainda não estruturado de verbalização e entrando no processo ali, a partir da faixa etária dela, de verbalizar, começando a verbalizar ali algumas palavras. Normalmente, né? As primeiras palavrinhas é mamã, papá, né? Tem até um tempo desse saiu um memezinho de um vídeo, né? Morto de fofo, que o papai fica ensinando lá para o bebê chamar papai, 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 e ele só diz assim, mamã, 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 né? Por quê? Porque esse foi o primeiro vocabulário, né, que ele aprendeu. Então, é mais difícil ele ir falar aquela palavra papá ali, só com o tempo depois, né? E isso, gente, tem muito a ver, inclusive, com o tempo dessa criança com essa pessoa, né? Então, às vezes a criança verbaliza primeiro mamã, porque às vezes ela tem mais contato e ela passa a maior parte do dia com essa mamãe, tá? Ou vice-versa, ela passa mais tempo com esse papai, então ela acaba verbalizando mais rápido essa palavra, né? Então, lembrem-se, não é linear, tá certo? Ok. Claro que isso também é algo que a gente pode observar, tá certo? Então, paralelamente a essas mudanças, existem também alguns aspectos que se mantêm constantes, que é o que nós chamamos, então, de estabilidade. Esses processos de estabilidade, eles vão ocorrendo a partir do desenvolvimento e ao longo de todos os períodos do ciclo da vida, certo? Então, são características que vão permanecendo basicamente ali e que acompanham, por exemplo, quase toda a nossa vida, tá? Vamos pensar aqui em uma. Logo no início, a criança, né, algumas crianças, nasce ali com um olhinho bem mais claro, azul, né? E depois de um tempo, a cor do olho dessa criança, ela se estabiliza e não muda mais. Então, a gente pode chamar isso de estabilidade. Por quê? Porque é uma mudança que foi ocorrendo ali no processo de vida dela, mas que chegou um determinado momento que estabilizou. E a cor daquele olho não muda mais, tá certo? Chega uma determinada etapa da vida que aquela cor se fixa e ponto, certo? Então, isso pode ser considerado o que nós chamamos, por exemplo, aqui de estabilidade. Outro viés aqui da estabilidade, gente, são os nossos traços de personalidade, certo? Os traços de personalidade, quando eles se estabilizam, eles não mudam mais, tá? Então, o que os estudos sobre a personalidade fala, né, é que, por exemplo, para o Freud, a nossa personalidade ela é constituída ali até no máximo 7 anos de idade, tá?
ele ainda dá um desconto ali até os 11, mas ele diz de forma mais enfática que ele, aos 7 anos de idade, a criança está com a sua personalidade, com os traços da personalidade formado. E a psicanálise, ela é muito enfática no sentido de dizer que não muda mais, tá? Então, aqueles traços de personalidade daquela criança vai ser permanecido para a vida inteira. Claro, nós somos sujeitos, né? E aí vem a neurociência posteriormente, né? Que a psicanálise no início brigou muito com a neurociência, mas hoje elas já são mais amigas, né? Novos cientistas que trabalham com a psicanálise e que começaram a estudar, então, a neurociência, foi dando aí, tornando essa amizade mais próxima, né? Por quê? Porque a neurociência diz que nós nos desenvolvemos e que esse ciclo é um ciclo constante, tá? Então, para a neurociência, há muito que pode ser mudado, mas mudado como? Flexibilizado, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma personalidade ali neurótica. Vou contar uma piada aqui, tá, gente? Mas é basicamente isso. O Freud diz que os neuróticos são aquelas pessoas que, tipo assim, rodam, 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 rodam em torno de um problema, mas elas nunca encontram a solução daquilo. Por quê? Porque elas estão sempre focadas no problema, certo? E nunca na solução, tá? É uma brincadeira, tá, gente? Mas tem um fundo de verdade, tá certo? Eu estou aqui sendo bem genérica mesmo, quando se fala da personalidade neurótica. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que a neurociência vem e diz o seguinte: por mais que esse sujeito já tenha uma personalidade neurótica formada, ela pode flexibilizar a partir da flexibilização cerebral, tá? Vocês vão ver isso também lá em neuroanatomia, né? Não sei se vocês assistiram divertidamente. Quem assistiu vai entender o que eu estou dizendo, né? Ou seja, eu consigo fazer novas conexões. O que são novas conexões? Eu posso olhar para aquele problema e eu posso buscar novas possibilidades, novas formas de enxergar aquilo, coisa que o neurótico não costuma fazer, certo? O neurótico ele é muito focado no problema, no problema, no problema, e ele roda, 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 e ele sempre volta para aquele problema, certo? Então, o que a gente sabe hoje é que, por mais que eu tenha esse tipo de personalidade e ela seja dominante na minha vida, eu posso hoje desenvolver melhor novas formas de olhar, novas perspectivas. É como se eu mudasse um pouco a lente dos meus óculos, certo? Isso tem, de uma forma geral, isso é o que a ciência está falando sobre traços de personalidade, tá? Mas, oi, prof. Só para acrescentar, prof, que até comentaram aqui no chat, né? Não é que, assim, não é que esse sentimento ele vai deixar de existir, né? Esse citou divertidamente, eu lembro de uma cena que era, se eu não me engano, a tristeza, né? E era a reação maior ali daquele indivíduo. Só que essa reação ela vai continuar ali, né? Só que vai ter momentos que ela vai escolher reagir de outra forma. Então, Exatamente. o pessoal às vezes acha, a pessoa vai mudar. Não vai mudar. É a personalidade da Não, pessoa. Ela só vai mudar a forma como ela vai reagir a alguma situação ali que aparece no isso, momento para ela. E eu adoro exatamente. Divertidamente, prof. Eu sou super É fã, acho muito incrível. legal, também gosto demais. Inclusive, deixa eu dar um exemplo melhor aqui para vocês. Tem um outro teórico, Jung, que ele fala que nós temos duas posições de personalidade, a introspectiva e a extrovertida, como eu citei ali anteriormente. Na verdade, nós temos as duas, todos nós temos as duas, mas existe uma que domina sobre a outra, tá? Então, por exemplo, vamos tirar aqui uma brincadeira. Eu sou introspectiva. Eu sou aquela pessoa mais calada,
que não reage muito ao mundo, que tudo é muito voltado para dentro, né? Eu sou uma pessoa mais, aquela pessoa mais observadora, aquela pessoa mais introspectiva. Essa é a minha dominância da minha personalidade. Mas aí eu tô lá numa festa, né? E aí eu tomo ali um copinho de vinho, aí daqui a pouco tomo outra tacinha de vinho, aí tomo a terceira tacinha de vinho, ou uma cervejinha aí para quem gosta. Aí de repente está lá eu começando a trocar sorrisos. Aí já me levanto, já começa a sambar, dar uma, né, uma dançadinha ali, começa a ficar ali de repente assim mais leve, digamos assim. Isso é a minha extroversão, que também está dentro de mim, começando a dominar sobre a minha dominância da introversão, certo? É por isso que, inclusive, existe a lei seca, tá? Por quê? Porque quando eu bebo minimamente, eu perco a dominância do meu cognitivo. E quando eu perco a dominância dos meus aspectos cognitivos, pelo menos para as teorias psicológicas analíticas, né, que o Jung e o Freud são, eles dizem que eu acesso o meu estado inconsciente. Então, o que é que está inconsciente em mim? É essa personalidade que é menos dominante. Então, ela ó, ressalta em mim, tá? Por isso que ocorre muitas vezes essas situações assim. Então, isso flexibiliza. Então, não quer dizer que em alguns momentos eu não possa, mesmo tendo aquela dominância, de ser uma pessoa mais calada, um pouco mais triste, um pouco mais ali desanimada, enfim, que em alguns momentos eu não tenha picos de alegria, que eu não seja uma pessoa ali em algum momento extrovertida, que eu não saiba conversar. Por quê? Por causa dessa flexibilidade, tá? Mas aquele traço dominante, gente, não muda mais, tá? Por isso que é tão, e aí, importante a gente falar, inclusive, isso aqui nessa disciplina, por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas crianças. Porque ali desde o ventre da mãe, né? Até a grande maioria dos teóricos, até mais ou menos, de fato, ali, os 7 anos de idade, a formação dessa personalidade ela é constituída, tá? Então, quando essa criança ela é acolhida, é amada, quando essa criança ela tem exemplos, né, de competências mais estabilizadas, de uma vida mais regulada, ela tem uma tendência a também ser uma criança ou um adulto posteriormente mais regulado. Quando ela vive em uma situação extremamente desregulada, né? Ou num ambiente violento, ou num ambiente de abuso, ou num ambiente onde ela não é acolhida, onde ela não é amada, onde ela não é, né, ali abraçada de fato, ela tende a ter uma tendência a ter uma personalidade, né, alguns traços de personalidade que vão trazer às vezes alguns prejuízos para ela ali na vida adulta, tá? Então tudo se define ali, certo? Então, a gente precisa olhar bem para isso. E para nós aqui, que somos da área da saúde, talvez eu diria aqui que essa disciplina, ela é a disciplina mais importante do curso de vocês. Não minimizando ou desprezando as disciplinas, as demais disciplinas do curso de vocês, tá? São super importantes, porque elas, inclusive, vão afunilando, vão direcionando, né? Vocês vão falar especificamente das mais variadas áreas da educação física, mas todas essas áreas vão precisar que vocês compreendam o crescimento e o desenvolvimento humano. Não tem para onde correr, tá certo? Então, precisa mesmo estudar sobre isso. É muito importante, tá, gente? Beleza. Vamos seguindo aqui. Bom, então a gente tem aqui
o ciclo da vida, os períodos que todos nós vivenciamos, as etapas que nós vamos viver durante toda a nossa existência, tá? E aí, esse ciclo da vida, ele pode ser diferente aqui em vários períodos, né? Tá certo? Então, essa abordagem do ciclo da vida, ela é um modelo para justamente o estudo do desenvolvimento no tempo de vida, tá? Então, a gente começa o período ali antes do nascimento, tá? Que é o período pré-natal. Em seguida, temos o período ali da infância, que é a primeira infância, que vai ali de 0 a 3 anos. Passamos ali pela segunda infância, que vai de 3 a 6 anos. E depois a gente vai para a terceira infância, que vai de 6 a 11 anos. Só depois essa criança sai desse período da etapa da infância para entrar na adolescência. E aí que vai mais ou menos, gente, ali entre 11 e 20 anos. Vocês sabiam disso? Que a adolescência, ela percorre mais ou menos esse período aí de 11 até os 20 anos de idade, certo? Então, quem tem aí, quem está com 17, 18, 19 ou até 20, você ainda é um adolescente, viu? Tá vendo, pessoal? Aproveitem. A maioria acha que termina aos 16, 18, né, prof? Então, e por fim, né? Ali a vida adulta, que aí sim ela vai se subdividir ali de 20 a 40 anos, que vai a intermediária, que vai de 40 a 65 anos, e a tardia, que vai dos 65 anos para cima, tá certo? Então, essas são as etapas, tá? Do nosso ciclo ali, da nossa vida. E o que é que acontece, gente, ali antes do nascimento, né? É aquele período aonde a mãezinha está fazendo ali aquele processo do pré-natal. Nesse período, o que é observado nessa fase? A formação dos órgãos, o desenvolvimento genético, né? A alta vulnerabilidade ali, principalmente ali nos 3 primeiros meses, né? Então, nessa fase, nós temos ali fatores que são, inclusive, muito críticos. A nutrição da mãe, o uso de drogas, o estresse, né? Que essa criança, que essa mãezinha pode passar, e isso pode acabar influenciando nesse período aí pré-natal desse bebê, tá? Depois a gente vai para a primeira infância, que é uma das fases também considerada mais importantes da vida dessa criança, porque é uma fase onde esse bebê, né, tem um crescimento ali acelerado, é uma fase onde ele começa a ter o desenvolvimento da linguagem e é o início da autonomia dessa criança, tá? Ou seja, o cérebro nessa fase, ele é extremamente plástico, tá? Então, por isso que a criança aprende as coisas com tanta facilidade, com tanta rapidez, por isso que ela absorve tanto tudo que está ali ao redor dela com muita facilidade, certo? A gente tem ali a segunda infância, que a gente chama essa segunda infância da fase de exploração e imaginação, porque é quando a linguagem dessa criança explode, né? A coordenação melhora e começa-se, então, ali o início da identidade. Começa-se, então, ali a começar a trazer os primeiros traços da identidade, da personalidade dessa criança, certo? Na terceira infância, que é de 6 a 11 anos, é aquela fase mais, que a gente chama de mais escolar, ou seja, é uma fase de extremo desenvolvimento cognitivo, é onde essa cognição dessa criança vai se estruturar melhor. Então, nessa fase, é onde se expande ali o pensamento lógico, a aprendizagem formal, a importância
das relações com os colegas, né? Nessa fase, as crianças começam a se voltar muito para as amizades, tá certo? Ou seja, tudo delas tem a ver com os amigos, né? Começa mais ou menos ali naquela fase, tá? E aí, quando chega ali a adolescência de 11 a 20 anos, a gente chama essa fase ali da fase mais complexa do desenvolvimento, tá? Por quê? Porque é uma fase onde as meninas, os meninos, né, têm mudanças físicas intensas, né? Hormonais, físicas, inclusive, né? Há uma mudança, há um boom ali físico, né? Os meninos, a voz começa a engrossar ali um pouquinho, né? As meninas começam a ter um traço mais de mulher, né? Sai daquele rostinho ainda infantil e começa a desabrochar com um toque mais de mulher, né? Construção da identidade é um período de extremo construção, porque são bombardeados com muitos modelos, né? Principalmente hoje, com essas redes sociais, né? Que é quando a criança vai ter um maior acesso a redes sociais, a seguir, né? Famosos. E aí essa construção da identidade é um período muito, muito complexo, tá? Para a formação dessa identidade. E é uma fase aonde começa, então, se a construir, se a estabilizar o pensamento abstrato. O que é esse pensamento abstrato? Nessa fase, essa criança, esse adolescente, aliás, ele já consegue construir e contextualizar temas mais abstratos, por exemplo, com amor, Deus, caráter, que são temáticas mais abstratas e que até antes disso, essa criança ainda não consegue formatar um pensamento mais concreto sobre isso, tá? Então, surge muito aquela pergunta, quem sou eu, né? Do que eu gosto, e por aí vai. Na vida adulta, né? É a fase que a gente chama de construção, aonde essa pessoa começa a desenvolver melhor a carreira, a autonomia, os seus relacionamentos, né? Vai chegando ali a fase adulta intermediária, que é uma fase de mais estabilidade, é uma fase que começa a vir ali algumas reflexões, né? E que tem muito ali o pico profissional, mudanças físicas, né? Começa a pesar um pouco mais as questões físicas do corpo, né? Para essa pessoa, tá? E a vida adulta tardia, que é aquela fase que a gente chama de adaptação e significado, tá? É onde começa a ter aquele declínio físico, e aí que precisa começar-se a ter uma adaptação melhor cognitiva, tá? Então, começa ali a dar algumas falhas, às vezes a gente precisa fazer um acompanhamento com um geriatra, né? Ou com alguns medicamentos, tá? E é uma fase muito reflexiva sobre a vida. O que foi que eu fiz? Como foi? E agora, né? E aí, né? Como foi minha vida? O que foi que eu conquistei? O que eu não conquistei? Então, é uma fase de muita reflexão, tá? Então, são ciclos, tá? Cada ciclo, certo? Tem características ali que são muito específicas, tá certo? Mas a gente vai falar especificamente de cada etapa dessa, tá? Não se preocupe que a gente vai detalhar um pouquinho melhor cada fase dessa. Hoje, como vocês viram aí, ó, tá aqui nos slides, a gente só pontuou alguns pontos ali, algumas características que são ali pontos cruciais dessas etapas, tá certo? E para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, né? Eu fecho então aqui com a diferença de crescimento para desenvolvimento, tá? É importante a gente saber diferenciar, embora esses dois conceitos estejam interligados e eles ocorram simultaneamente, tá? Mas crescimento e desenvolvimento têm
conceituações diferentes, tá? O crescimento, ele refere-se principalmente àquelas mudanças quantitativas que nós falamos, altura, peso, alterações físicas, dimensões do corpo, é algo que é mensurável, é algo que cessa em determinada idade, chega um período que nós não crescemos mais, tá? Puf, fica ali estabilizado, né? Tá? Ou ocorre a maturidade biológica. Então, por exemplo, chega uma etapa que o nosso coração não cresce mais, o nosso fígado não cresce mais, né? As nossas estruturas cerebrais se estabilizam, tá certo? Então, isso tem a ver com crescimento, tá certo? Já o desenvolvimento tem a ver lá com aquelas mudanças qualitativas, surgimento e o aprimoramento das funções e das nossas habilidades, as alterações no nível de funcionamento ao longo do tempo, de como é que esse sujeito funciona, tá? Representa, por exemplo, o indivíduo adquirir funções mais complexas, tá? Então, eu consigo começar a executar algumas tarefas que, para mim, anteriormente, eram mais complexas. Então, por exemplo, a criança, ela não nasce sabendo chutar, certo? O menino, por exemplo, que gosta ali de bola, de futebol, ele inicialmente, ele não sabe, por exemplo, chutar e correr e, ao mesmo tempo, manusear essa bola, como, por exemplo, um jogador de futebol. Ele vai de uma ponta a outra ali do campo de futebol, manuseando a bola, fazendo traços, e isso diz respeito ao desenvolvimento. Ele foi adquirindo funções que são mais complexas. Primeiro, ele aprendeu a ficar em pé. Depois, ele aprendeu a tocar na bola. Depois, a chutar a bola. Depois, agora, ele vai aprender a correr chutando a bola. Depois, ele vai desenvolver a capacidade de ter habilidade, por exemplo, de fazer os traços ali, né? De traçar ali os adversários, certo? Isso é desenvolvimento, tá? Então, o desenvolvimento, ele possui uma maior amplitude do que o próprio crescimento, tá? Porque essas habilidades, nós vamos desenvolvendo ela ao longo do tempo. Ninguém nasce sabendo ler. A gente desenvolve isso com o tempo. Ninguém nasce sabendo escrever. A gente vai desenvolvendo isso ao passo que nós vamos adquirindo as habilidades, por exemplo, da coordenação motora fina, tá? A gente vai conversar muito sobre tudo isso que eu estou falando aqui, tá certo, gente? Bom, que mais? Profa, que horas aí para você? São 8h20, prof, agora. 8h20, tá. Para Isso, mim, então, aqui são 8h23. Então, eu vou continuar aqui, tá? perfeito. E a maturação, gente? O que seria, então, maturação? Maturação é um processo natural e que se refere, então, ali ao aparecimento de funções mentais e algumas condutas, tá? Então, a maturação, ela vai seguindo uma sequência ali previsível ao longo da nossa vida, tá? Então, é um processo natural. Então, por exemplo, aqui, a prontidão é o resultado da maturação de alguns fatores. Ela é quem determina, por exemplo, a capacidade de adquirir novas habilidades, tá? Então, o desenvolvimento ele pode ser compreendido a partir da interação entre a maturação e a aprendizagem. Então, vejam, o processo natural aqui, ó, do aparecimento das funções mentais e cognitivas, né? Depois, com o tempo, a gente vai seguindo aqui uma sequência previsível. Ó, eu começo ali a engatear primeiro, depois eu começo a andar, depois eu vou me estabilizando em pé, aí depois eu vou começando a andar de fato, a correr, aí depois eu vou crescendo em estatura, tá? Até eu me desenvolver. E agora,
vem a prontidão que estabiliza tudo no meu desenvolvimento. E aí eu começo a ter a capacidade e a habilidade de desenvolver aspectos que são mais complexos. Por exemplo, a gente pensa que não, mas, por exemplo, andar de bicicleta, gente, para uma criança é um desenvolvimento complexo, certo? Porque requer várias habilidades. Habilidade do equilíbrio, habilidade de coordenação, tá certo? A habilidade de atenção, a habilidade de entender espaço, né? Eu tenho que compreender espaço, ou seja, são várias habilidades. Então, a maturação aqui é um processo biológico que prepara o indivíduo para quê? Para aprender aquelas novas habilidades que ele vai adquirir. É uma sequência natural e ela pode ser acelerada, tá? Dependendo de como está sendo o desenvolvimento dessa criança. Então, por exemplo, uma criança, ela não vai aprender a andar antes de estar biologicamente pronta, tá certo? Então, isso tem a ver com esse processo, então, aqui de maturação. Beleza? Não vou entrar aqui, então, tá certo? Vai ficar, então, para a nossa próxima aula, tá? Os fatores que influenciam, então, esse processo aí de desenvolvimento, tá? Prof, tem mais algum recadinho aí para os alunos? Tem alguma dúvida aí no chat? No chat não, prof. Até comentaram aqui. O Cleibson comentou que a aula estava tão top que quase não teve dúvidas aqui no chat por enquanto. Que bom, né, pessoal? A gente fica Ai, que feliz. bom, fico feliz. Muito bom. Eu vou liberar o código de saída aqui para vocês e vocês podem, se vocês quiserem, colocar alguma dúvida aqui no chat, tá, pessoal? Ou então levantar a mão, fiquem à vontade, tá? Só elogios aqui no chat. E aproveitem, pessoal, para deixar esses elogios também na enquete da aula ao vivo, tá bom? Prof, eu vou até aproveitar que teve um comentário aqui em relação à parte prática. Pessoal, a Tá, atividade prática, ela vai ocorrer lá na última disciplina, tá? Na integradora. A gente teve uma mudança nas atividades práticas, e agora a explicação da atividade prática vai acontecer nessa disciplina. Inclusive, a entrega mudou. Hoje eu até recebi, né, prof, algumas dúvidas em relação a isso, e fica difícil para a gente passar para vocês nesse primeiro momento, porque quando chegar lá na atividade integradora, vão ser as orientações dessa disciplina. E por isso que a entrega mudou também. A entrega agora vai ser só os vídeos, né? Então, os vídeos das disciplinas certinho. Então, por isso que a explicação da atividade prática vai ficar lá para o professor regente da disciplina integradora, tá bom? Muito em breve ela vai até sair da trilha da disciplina que está acontecendo no semestre e vai ficar só na disciplina integradora, tá bom, pessoal? joia. Vou deixar aqui no chat o código de saída 216, tá, pessoal? Não esqueçam de participar da pesquisa de satisfação e da enquete da aula ao vivo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Júlia, você não precisa nem fazer agora, Júlia. Você pode esperar a integradora para realizar os vídeos, tá bom? Porque a entrega vai ser só os vídeos mesmo, tá? E aí na integradora vai ter a explicação do professor regente, tá bom? Não precisa realizar agora, não. Show. Alguma dúvida, pessoal? Estou aqui acompanhando o chat. Só elogios por enquanto, prof. Coisa boa. Ai, que bom. E a Que gente nem bom, né? começou, hein? Estamos só no início, né, prof? Mas é o que eu sempre falo, a Isso, aula boa passa voando, né? A hora passa exatamente. voando. É isso mesmo. Vou parar então aqui a gravação para que ela fique disponível para vocês o mais rápido possível, tá bom? Deixa eu parar.